Todos acordamos tristes e impacientes. Que melancolia desceu na chuva da noite. Que sonhos teve cada um de nós já esquecidos e ainda atuantes. Que anjos amargos ficaram à nossa cabeceira. Todos acordamos com o coração pesado e os lábios aflitos. Que bebida acerba nos foi vertida dos céus. Que confidência nos fizeram os mortos e os anjos. Nossos olhos abriram-se a custo, sob muito sal. Nossos braços estavam sem força ao despertar do dia. Por que montanhas caminhamos de íngreme pedra? Que desertos atravessamos de vento em areia? Em que mares deixamos a sombra do nosso vulto? Acordamos despojados, divididos, dolentes e exaustos, começamos a recompor aquilo que, sem nenhuma certeza, supomos, no entanto, ser em alma e esperança. Estou gravando esse vídeo após uma semana de reclusão social, de quarentena devido ao coronavírus. É um momento muito estranho, é uma coisa que eu nunca passei na minha vida, essa ideia de ter que se colocar em uma quarentena, se afastar das pessoas. Eu sou professor, eu trabalho com pessoas todos os dias. É muito estranho estar afastado dos meus alunos agora. Vários sentimentos, pensamentos, ideias correm pela minha cabeça e esse final de semana eu até fiquei um pouco abatido com melancolia, mas daí eu fiquei pensando o que é essa melancolia, sabe? Porque a gente usa no sentido vulgar a melancolia como essa dor que vem de um lugar que a gente não sabe, essa dor que a gente não sabe exatamente explicar o que é, de onde vem. Mas a palavra melancolia, quando a gente para e analisa ela vem lá da teoria dos humores que regia a medicina grega. Então ela está ali muito atrelada à bilis negra. Na verdade, a palavra melancolia significa exatamente isso. Melas em grego significa negro e chole ou cole, não sei pronunciar exatamente, significa bilis. Então seria essa bilis negra, ela que deixaria as pessoas assim pesadas, com esses pensamentos meio mórbidos, meio para baixo, até meio que depressivos. Só que quando a gente para e analisa essa melancolia hoje em dia, ela tem vários aspectos, ela tem vários lados. A psicanalista Elizabeth Roudinesco ainda vai falar que essa melancolia tem um lado bom, porque quando a gente tem esse momento de introspecção, é também um momento onde a gente se autoanalisa, vê as nossas ideias, entende as nossas ideias e pode se tornar criativo. Então essa melancolia ela pode atuar de duas maneiras muito intensas dentro de nós. Uma, nos levar para dentro e nos deixar preso dentro de nós mesmos, ou seja, a gente fica letárgico, parado e não sai de lá, mas existe uma outra possibilidade, que é quando a gente pega, entende esse universo interior e coloca ele para fora, coloca suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos para fora através de uma produção, de uma criatividade. Então essa melancolia poderia funcionar como um combustível para essa criatividade. Eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui para caso você tenha interesse se aprofundar nessas ideias também. Essa teoria dos humores gregos vem lá das ideias de Hipócrates. Ele vai falar que a doença ela vem quando o nosso corpo entra em desequilíbrio, os fluidos do nosso corpo entram em desequilíbrio. Para ele existem 4 tipos de fluidos principais: o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. Então, quando esses fluidos corporais eles estão em desequilíbrio, a gente acaba ficando doente de alguma forma. Já Aristóteles, que era grego também, estava vivendo lá na Grécia Antiga, ele vai falar que, na verdade, essa teoria dos humores ela está muito mais atrelada aos jeitos de ser das pessoas, aos temperamentos das pessoas. E o Aristóteles ele vai falar que a bilis negra ela está muito atrelada, ela está muito ligada a pessoas que trabalham com política, com a oratória política, filósofos e também artistas. Desde lá da Grécia Antiga, o Aristóteles está vendo que os artistas eles têm esse pezinho ali forte na melancolia. Na Idade Média, a melancolia ela chegou a ser vista, gente, como um pecado. Sim, se você fazia parte de uma ordem religiosa, esse sentimento de melancolia, esse aparentar estar melancólico poderia pegar muito mal para você, porque mostrava um certo distanciamento de Deus. É como se você estivesse perdendo a sua fé, é como se você não tivesse crença nesse algo maior que te dá alegria todos os dias. Isso representava uma coisa muito ruim nesse meio religioso. Só no Renascimento é que essa ideia da melancolia vai começar a mudar. Inclusive nessa passagem da Idade
Média para o Renascimento, a gente vai ter uma série de pessoas que vai utilizar a arte como um talismã, como uma ferramenta para se afastar da melancolia. O quadro A Primavera, do Botticelli, por exemplo, foi um quadro que foi encomendado pela família Medici para apreciação, para que as pessoas sentassem na frente do quadro e ficassem extasiadas com a beleza daquele quadro e afastar esses pensamentos melancólicos que podem nos arrebatar assim de uma hora para outra. Um cara chamado Agripa que vai começar a teorizar sobre toda essa ideia de melancolia. Inclusive ele vai dividir a melancolia em 3 fases, em 3 níveis da alma. O nível 1 pro Agripa, ele tá muito atrelado aos artistas. Sim, porque são essas pessoas que têm uma criatividade e colocam essa criatividade no mundo. O segundo nível estaria muito atrelado com as pessoas que tendem a entender o mundo. Então, filósofos, oradores, físicos, matemáticos, essas pessoas que estão estudando o universo à sua volta. E um terceiro nível da melancolia estaria atrelada aos santos, teólogos, pessoas que estão ligadas ao entendimento da alma e de questões metafísicas, aqueles que trabalham com a sua intuição. E aí, nesse cenário do Renascimento que a gente tem, eu acho que é uma das obras mais fantásticas ligada a essa ideia da melancolia, que é a gravura de Dürer, a Melancolia número 1. Dürer, gente, ele foi um dos grandes gravuristas ali do norte da Europa, ele faz parte desse renascimento, e essa obra, a Melancolia número 1, ela traz uma série de simbologias que estão ligadas diretamente às ideias de Agripa. Tem muita gente até que fala que é a Melancolia número 1 exatamente porque ela está falando dessa fase 1 da Melancolia de Agripa. Ali a gente consegue ver uma mulher ou um anjo, a gente não sabe dizer o certo, tá ali naquelas vestes largas, grandes, como se fosse um vestido, uma túnica muito grande, a gente consegue ver as asas daquela figura, e ela tá ali meio que displicente, parece meio que o pensador do Rodin ali encostando a mão na sua cabeça e tal, tá meio que brincando com um compasso, que é um elemento ligado à racionalidade. E é aí que a gente começa a interpretação da obra de arte. Porque essa gravura, ela é uma legítima obra do Renascimento. A gente consegue ver várias características ligadas à racionalidade renascentista ali. Porém, tá tudo meio que desorganizado. É como se a gente tivesse aquela figura, aquela mulher ali no centro, aquela desordem exterior transparecesse uma desordem interior dela. Então a gente vê ferramentas para se produzir obra de arte, a gente vê ferramentas para se produzir gravura, a gente vê ferramentas para escrever, a gente tem lá um tinteiro, tem várias ferramentas de marcenaria, a gente tem ferramentas ligadas à escultura, então é muita coisa ali para esse processo criativo, só que essa figura está ali estagnada. É muita coisa para essa produção renascentista racional, mas está tudo meio que ali fora de ordem. Então você tem a perspectiva, você tem esse trabalho muito bom do desenho, essa questão anatômica muito bem trabalhada, mas isso tudo reflete um universo que de certa forma está desconexo ali. Ali do lado da mulher a gente tem um puto, que é esse anjinho rechonchudo, gorduchinho, fofinho que aparecem nos quadros e eles estão atrelados à ideia da pureza. Ali embaixo a gente tem um cachorro e logo acima a gente tem um morcego que carrega o nome da obra, né? Melancolia número 1. O morcego ele também é uma figura que está muito atrelada à melancolia grega, aquela bilis negra. E ali nesse meio, nesses personagens, a gente tem muita coisa ligada a essa ideia da racionalidade, até mesmo quando a gente pensa no universo matemático, como por exemplo a esfera perfeita, que provavelmente foi feita com o compasso que está na mão da melancolia, da moça sentada, porque eles têm ali um diâmetro muito parecido, e ali ao fundo a gente tem um bromboedo, ou seja, várias coisas que estão ligadas à ideia de perfeição da geometria. E atrás da mulher a gente ainda tem um quadrado mágico, um quadrado onde tem vários números, e se você soma os números das linhas e das diagonais de qualquer sentido, você vai encontrar a soma 34. E aí a gente começa a entrar num aspecto muito mais subjetivo dessa obra de arte, porque o Dürer, aos 34 anos, ele enfrentou a epidemia da peste negra na Alemanha. Ele estava num vilarejo, numa cidade, e essa cidade começou a ser assolada pela epidemia, e várias obras do Dürer refletem esses pensamentos dele sobre a peste, sobre a vida, sobre a morte, sobre esse limiar ali que ele estava vendo as pessoas morrendo, vendo a sociedade sofrendo aquela dor. Então a melancolia ela também está muitas vezes atrelada a gente ver essa dor do outro. Eu vejo particularmente essa melancolia muito atrelada às vezes a uma empatia muito forte que a gente sente. E eu acho que muitas vezes a obra de arte de Dürer ela traz essa melancolia também através desse retrato da empatia que ele tinha com aquelas pessoas. Enfim,
Ali atrás daquela inscrição melancolia, a gente tem tipo como se fosse um arco-íris ou um arco lunar que está em volta de um ponto específico ali da obra, só que a gente não sabe dizer exatamente que ponto específico é aquele. É o Sol? É a Lua? É Saturno? Eu não sei. A Saturno em si está muito atrelada à ideia da melancolia. Se a gente analisa pelo aspecto astrológico, tinha muito essa ideia de que a melancolia viria de Saturno, né? Esse deus do tempo, esse deus pesado. Inclusive, essa obra Melancolia, ela está presa a muitos aspectos, seja astrológicos, seja alquímicos, quando a gente pensa na relação da melancolia com a alquimia, que é do seco e do frio, e ainda nessa ideia grega dos humores que afetam a nossa vida. Panofsky, ele fez uma análise muito grande, muito complexa sobre a iconografia dessa obra Melancolia. É bem interessante porque ela traz várias simbologias para a gente entender esse quadro ou tentar entender. A obra Melancolia, ela acabou influenciando vários artistas pela Europa toda, e ainda dizem que o próprio Dürer teria feito a Melancolia 2 e a Melancolia 3, só que ele fez elas de maneiras disfarçadas. Ele deu outros títulos para essas obras, mas que elas carregariam a essência da Melancolia fase 2 e da Melancolia fase 3. A Melancolia fase 2 seria o Cavaleiro, a Morte e o Diabo, e a Melancolia fase 3 seria São Jerônimo em seus estudos. Panofsky até deixou uma frase falando sobre essa obra que eu acho bem interessante. Vou ler aqui para vocês. A figura está cercada por instrumentos do trabalho criativo, mas tristemente meditando com a sensação de que ela não está conseguindo nada. E aí o Panofsky, estudando a vida do Dürer, ele percebeu que o Dürer fez essa obra logo após passar por uma crise criativa, onde ele se perguntava: o que é o belo? Eu não sei. Então o Dürer, perdido ali naquele sentimento de não conseguir fazer as coisas, nessa melancolia de não produção, ele acabou colocando na arte exatamente esse pensamento, esse sentimento e criando algo extremamente belo. O que a gente pode tirar de bom dessa melancolia que a gente está vivendo hoje? O que a gente pode tirar de bom dessa quarentena, desse momento de introspecção, de afastamento social que a gente está vivendo? O que a gente pode aprender com toda essa situação? Me diga aí nos comentários. O que você está aprendendo sobre você mesmo? E galera, se você pode ficar em casa, fica em casa, cuida dos seus. Se você é obrigado a sair na rua, por favor, toma cuidado. Respeita as pessoas, respeita a existência de todo mundo. Vamos tentar sair de tudo isso do melhor jeito possível, ok? Fiquem bem, vou ficar aqui me protegendo, trazendo conteúdo para vocês e vamos tentar sair melhor dessa situação do que a gente entrou, ok? Um grande beijo e tchau, tchau.